Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 11. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Há 6 semanas eu tenho falado sobre o problema que assola o mundo desde o dia em que o primeiro casal desobedeceram a Deus. Deus disse a eles: se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. A promessa salvaguardada e garantida pelo próprio Criador. E com essa desobediência entrou no mundo um poder maligno, um poder destruidor. É um poder que se apodera de cada um de nós, nos escraviza. Este poder se chama o pecado. E o pecado, como nós vimos há 6 semanas atrás, é esta independência do homem, esta intenção de rejeitar Deus, rejeitar a interferência de Deus, rejeitar a verdade de Deus e reprimir a verdade de Deus, pelo qual o homem foi castigado por Deus, pois ele escolheu honrar outras coisas, a cultuar outras coisas, a sua própria imagem e até a imagem de animais. Deus o entregou a si mesmo, que é um juízo terrível. O salário do pecado é a morte, e Deus é quem paga este salário. Tanto que a primeira coisa que ele falou para Adão foi: do pó vieste e ao pó voltará. Ou seja, nós fomos criados para sermos não mortais, sermos imortais, mas mediante o pecado, a morte adentrou o mundo. E finalmente, quando Cristo voltar e houver o juízo final, ele lançará toda a impiedade, toda a rebelião no lago do fogo eterno. São realidades que eu expliquei com toda clareza. Mas Deus amou de tal maneira o mundo, que ele enviou seu próprio filho fazer o quê? Ele mandou seu filho cumprir toda a justiça em si mesmo, ou seja, Deus, para nos salvar, não podia simplesmente apagar o nosso pecado e dizer: vamos deixar o dito pelo não dito, ou o pecado pela piedade. Não, ele teve que castigar, porque Deus é justo. Impiedade, essencialmente, é um ato de injustiça. Toda impiedade é injusta. Nós sentimos isso na pele, nós vemos isso no nosso dia a dia. Então Deus, para cumprir a justiça, teve que castigar toda a impiedade. Ao fazer isso, como é que ele fez isso? Ele mandou o seu filho tomar o nosso lugar na morte. Ele mandou o seu filho ser castigado em nosso lugar, para que todo aquele que crê no Senhor seja salvo e não seja castigado, não seja rejeitado para todo sempre. Cristo perdoa, e agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Mas Cristo não somente garante nosso perdão, como Ele também garante que vivamos de uma maneira livres do pecado, não mais escravos do pecado. E nisto a igreja também peca, porque tem historicamente, pelo menos na história recente, separado o perdão de Deus da santificação de Deus, a justificação da santificação. Ou seja, há pessoas que dizem: não, agora eu já tenho o bilhete para o céu, eu não tenho que me preocupar com a minha maneira de viver. Por quê? Porque Cristo perdoa tudo.
Nada a ver, não preciso me preocupar. Mas não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que faz parte de uma coisa só. Tanto que João disse, se afirmarmos que temos comunhão com Ele. 1 João, aliás, na sua primeira carta, capítulo 1, já no primeiro capítulo da sua primeira carta, versículo 6, ele disse, se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Com quem? Com Deus. Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, a caminhada, a jornada com Deus, vivendo na luz, e o que? Perdão diário. Há um processo de perdão e santificação e perdão. Então, o crente em Cristo Jesus, o cristão vive de modo diferente, ele tem que buscar viver de modo diferente. E em Romanos 6, como nós lemos, e agora estou falando tudo isso só a título de revisar o que já falamos aqui ao longo das últimas 6 semanas, em Romanos 6, versículo 20, diz, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós agora somos novas criaturas, salvos por Deus, para vivermos segundo a sua lei, segundo a lei de Cristo, a lei da graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus, mas não quer dizer que tudo é de graça, quer dizer que nós temos que fazer por onde, nós temos que trabalhar para honrar a Deus, nós temos que buscar a ter comunhão com Ele, porque pela sua graça, Ele nos livra do pecado que mata. O pecado mata. O pecado mata. Diga comigo, o pecado mata. O pecado mata. É o problema do homem. Quando você olha os males deste mundo, seja males coletivos ou individuais, nós veremos que os males deste mundo se devem ao pecado. A própria natureza se revoltou. Romanos 8 fala sobre a natureza sendo levado cativo pelo pecado. E hoje a natureza é uma coisa perigosa. A lei do jardim não rege mais. A lei do paraíso não rege mais este mundo. Este mundo agora é regido pela lei da selva. Então, nós vemos desastres terríveis. Diz assim, não, mas como é que a gente pode culpar o pecado do homem? Não é o meu pecado que causa um tsunami. É o pecado de Adão, que subverteu o poder deste mundo, que destruiu o shalom, a paz de Deus neste mundo. Mas Deus nos amou de tal maneira. Então, em nossa vida, o que nós fazemos? Nós vivemos a cada dia matando o pecado, mortificando o pecado, ou sendo mortos por ele, sendo não só machucados, mas literalmente a palavra de Deus mostra muito claramente que aquele que é cristão procurará viver uma vida sem pecado. Ele trabalhará diariamente neste sentido, e neste sentido Deus continuará a perdoar aquilo no que ele falhar. Então, nós vivemos procurando o quê? Nos preparar para o alvo. Semana passada falei sobre o alvo. Um dia nós estaremos com Cristo. Um dia o que é corruptível será tragado pela incorruptibilidade. Aquilo que é mortal será tragado pela imortalidade, e um dia não haverá mais pecado, nem tentação, nem morte, nem dor, nem impostos, nem vizinhos. Pelo menos no sentido que temos vizinhos hoje. Não haverá síndicos, não haverá tudo que nos revolta, não haverá impunidade, não haverá CPIs no céu, não haverá senadores no céu.
Eu não sei quanto aos senadores que temos, se eles estarão no céu, mas muitos deles eu tenho por mim que provavelmente não estarão, a não ser que Cristo salve, porque vivem como impiedosos e estão saqueando uma nação. Isso nos revolta. Um dia não haverá mais revolta. O alvo, nós trabalhamos para este alvo, para vivermos eternamente com Deus. Ok, como sabemos que haverá então este dia? Como sabemos que um dia não haverá mais dor? Como podemos ter certeza que um dia nós não mais sentiremos dor, não mais sentiremos fome, não mais sentiremos tentação, não mais seremos alvos, nem tampouco vítimas do pecado? Bom, Paulo fala aqui, na passagem que nós acabamos de ler, que o evangelho que ele recebeu foi isso que ele passou adiante. Não foi invenção dele, foi algo que ele recebeu dos outros apóstolos, porque ele chegou depois do fato, ele foi chamado por Cristo depois do fato, então ele teve que contar com o testemunho destes que foram antes dele, pois ele foi perseguidor da igreja. E o evangelho é uma coisa razoavelmente simples. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Há pessoas que acham que ser cristão não exige que nós creiamos nisto. Acham que ser cristão é ser uma pessoa espiritual, é ser uma pessoa social, é ser uma pessoa assim, socialmente engajado ou pelo menos consciente, e tentam tirar pedaços do evangelho dizendo, bom, a gente crê em Jesus, porque Jesus foi um grande mestre, mas não vamos radicalizar, dizer que ele nasceu de uma virgem. Então vamos dizer que ele ressuscitou, porque a ciência já provou que ressurreição é impossível. Aliás, eu não sei quanto a você, mas eu fico muito assim impaciente com os meios de comunicação nessa época da Páscoa, Natal também, mas a época da Páscoa, porque alguém, mais uma vez, eu não sei qual é a capa da Veja hoje, ou da Isto É, ou sei lá, mas geralmente é algo assim, será que Jesus realmente ressuscitou? O mundo ainda se pergunta, será? E há agora os peritos da religião e ciência e filosofia que vão dizer, não, porque hoje nós somos esclarecidos, isso é uma religião antiga, é uma religião muito cercada por, digamos, superstição, mas hoje em dia nós somos esclarecidos. A verdade é que a fé cristã é irredutível. Você não pode reduzir a fé cristã para a ética cristã. Você não pode reduzir a fé cristã ao sentimento cristão. Você não pode reduzir a fé cristã a uma espécie de espiritualidade. Há pessoas que dizem, não, eu sou interessado em ser espiritual, mas eu não quero saber de igreja e eu não quero saber de religião. Eu só quero ser espiritual. Como ser espiritual seria como deixar sua alma flutuar um pouquinho, uma pessoa assim mais esclarecida, mais zen, não é? Então, há pessoas que enchem a boca para dizer, não, igreja, sabe o que é? Eu não tenho paciência para esses crentes, e falam assim com um certo, crentes, não tem paciência para esses crentes, que eles, afinal de contas, não aceitam certas coisas, que hoje em dia qualquer pessoa esclarecida aceita, mas eu gosto de Jesus, eu acho Jesus um cara muito bacana, eu tenho aquela imagem dele andando sobre as águas, que a gente também não crê muito, mas é bonito, não é? E afinal de contas as fotos dele, ele deve ser bonito, porque todos, né? Mas essa ideia de deixar sua alma respirar, viver assim esclarecido, ser uma pessoa assim mais espiritual, não é a fé cristã. A fé cristã é irredutível e se fundamenta no quê? Num fato histórico. Se isso não fosse um fato histórico, seria uma grande bobagem. Paulo está dizendo, isso tudo seria uma grande bobagem. Foi algo que foi largamente testemunhado por pessoas que estavam vivas na época em que Paulo escreveu essa primeira carta aos Coríntios. Ele simplesmente diz, olha, eu tive uma visão dele, mas há pessoas vivas hoje, embora alguns tenham dormido, que é
a frase que ele usa, a palavra que ele usa para descrever a morte, não é? Ele diz: embora alguns tenham dormido, há muitos vivos hoje que viram ele após a sua morte, viram ele, ouviram ele, aprenderam com ele. Os 12 passaram 40 dias com ele após a sua morte e ressurreição, aprendendo sobre o reino de Deus. Por quê? O que ele falava antes, eles não entendiam. Mas depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias, tanto que Pedro, no dia de Pentecostes, quando esse pescador fica de pé no dia de Pentecostes para pregar sua primeira mensagem, ele deu uma aula de Velho Testamento, ele deu uma aula sobre o que é a salvação e o que é evangelho. O que aconteceu? Aconteceu que 40 dias Jesus gastou com seus discípulos, dia e noite, falando para eles, explicando para eles o que tinha acontecido. E Paulo cita testemunhas oculares. Hoje em dia, gente, para condenar um ex-nazista, basta 3 testemunhas no tribunal de guerra. 3 testemunhas são suficientes para condenar um criminoso. Paulo cita 500 pessoas que viram Jesus ao mesmo tempo, 12 discípulos que viram ele e gastaram 40 dias com ele. Paulo então cita pessoas que poderiam ser trazidas para testemunhar, dizer: eu vi, eu toquei nele, eu falei com ele, eu sentei à mesa com ele. Estamos tratando de um fato histórico. O resumo do Evangelho, então, é que Jesus morreu pelos nossos pecados e então Ele ressuscitou. É importante isso porque, continuemos, versículo 13, se você ainda tiver 1 Coríntios 15 aberto, talvez não, mas volta para 1 Coríntios 15. Agora versículo 13, Paulo diz: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A Páscoa, portanto, é absolutamente central, é crucial. Não há salvação sem a ressurreição. Jesus, sem a ressurreição, não passa de um mártir, não passa de alguém que foi interrompido na sua missão, não passa de uma figura trágica, heróica, convenhamos, mas trágica. É uma figura que não faz diferença na vida dos que vêm depois. Há muitos mártires ao longo da história que tiveram impacto sobre a sua geração, mas hoje em dia não ouvimos falar mais deles. Não são pessoas lembradas, não são pessoas cultuadas, certamente, não pessoas seguidas. Eu poderia citar muitos, mas não vamos entrar no mérito desses mártires. Mártires por que causa? Qualquer causa. Pela causa dos sem terra, por causas dos mais diversos. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria apenas mais um mártir. E mais, se Ele não tivesse ressuscitado, não haveria libertação do pecado. Perdão, talvez, mas não haveria libertação do pecado. Paulo diz literalmente: sem a ressurreição, nós continuamos mortos. E se isso é verdade, somos patéticos. Enfim, ele diz assim: são mais dignos de compaixão. Compaixão quer dizer, nesse sentido, pena. Se não houver ressurreição, então nós somos dignos de pena, nós somos patéticos, somos pessoas
iludidas. São as pessoas que creem em algo que não faz diferença nenhuma em nossas vidas. Estamos crendo em alguém que mentiu para nós. A morte da cruz fez a paz entre nós e Deus. Isto é verdade. Cristo fez a paz. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele fez propiciação, que é o quê? Ele resolveu a dívida. Ele pagou a dívida entre nós e Deus. Mas havia mais. No lugar da morte, Ele trouxe a vida. Ele trouxe um poder que vence a morte. Por isso nós não temos que ter medo da morte. Não devemos. Claro que ninguém aqui quer morrer, como aconteceu, né, na igreja de gente pequena um dia. A tia perguntou: quantos querem ir para o céu? E todo mundo levantou a mão, exceto o Joãozinho. E ela disse: Joãozinho, você não quer ir para o céu? Ele disse: quero. Por que você não levantou a mão? Ele disse: pensei que a gente estivesse se preparando um grupo para hoje. Nós não queremos morrer. É claro que não queremos morrer. Queremos mais tempo. Quem não quer mais tempo? O maior santo sempre quer mais tempo. Mas não temos que temer a morte. Não há o que temer na morte. Quando chegar a nossa hora, e olha, dá um frio na barriga quando pensamos na nossa hora. Outro dia, eu estava orando outro dia de manhã, mais ou menos, eu acho que já estava mais ou menos 5 horas da manhã, e eu estava na minha sala, eu ouvi a chave da porta, e eu vi a maçaneta virar. Eu disse: uai, não é o jornaleiro, porque ele só entrega o jornal às 6. E no escuro eu estava lá, eu parei de orar e disse: o que está vendo? E eu vi aquela maçaneta. Aí eu fui, né? Estava de meia, e eu olhei a luz estava apagada, eu olhei pelo olho mágico, né? E tinha 2 barbudos de mochila, e um estava tentando entrar na minha porta. Me deu um trem, sabe, deu um negócio que apertou o peito, sabe aquele calafrio que dá nas costas todas, você sabe como é que é isso, né? E aí eles desapareceram. Eu disse: o que eu ouvi? Aí eu comecei a ouvir a chave da porta dos fundos, e eu liguei para a segurança, eu liguei para a portaria, disse: chame a segurança, porque tem alguém tentando entrar no meu apartamento. Mas eu não falei assim: chame a segurança, eu disse: deu um aperto no peito, deu uma secura na garganta, um aperto no peito, né? E eu estava lá: tem alguém? Eu pensei que eu estava sendo lúcido, mas aí eu cheguei perto e disse: olha, eu chamei a segurança. E ele: eu tenho a chave. Eram 2 rapazes que moravam em outro bloco, que estavam embriagados e pensavam, mas entraram no bloco errado e subiram, porque eles têm acesso ao condomínio, né? E subiram no bloco errado e estavam tentando. Aí finalmente me ligaram meia hora depois, dizendo: doutor, desculpe e tal, mas eram 2 rapazes de outro bloco. E eu assim: claro, com certeza, muito obrigado. Aí eu já estava falando direito de novo. Mas, gente, na minha mente passou assim um pesadelo que estava prestes a acontecer se eles tivessem conseguido entrar. Meu Deus do céu, sequestro, morte, assalto, não sei o que. E dá um trem na gente, não é? Então isso não quer dizer que eu vou por aí e digo: morte? O cristão não é bobo. O cristão tem amor à vida. O cristão cuida de si. Alô? O cristão se cuida. O cristão não vive irresponsavelmente. Não é o nosso jeito de ser. No entanto, quando nós temos que encarar seriamente a questão da morte, não temos que temer, porque sabemos que há vida após a morte. Quantos creem que haja vida após a morte? Você crê que há vida em Cristo após a morte? Como é que eu sei que há vida após a morte? Eu sei disso por causa da ressurreição. A ressurreição me garante isto. Paulo continua em versículo 19. Ele diz:
Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, já lemos isso, né? Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem. Aqui deixa eu dizer com todas as letras, Cristo não ressuscitou no meu coração. Há pessoas que dizem, mas isso quer dizer que simbolicamente, né, Cristo vive no meu coração, que a ressurreição de Cristo é algo assim metafórico. Não, ele fala com todas as letras, de fato. Nós estamos falando de um fato histórico, no tempo e no espaço. Jesus voltou dos mortos, documentado, testemunhado por pessoas que ele cita, os 12 discípulos, 500 pessoas que poderiam ser procuradas. Então, ele está falando de algo que ele conhecia pessoalmente, no mínimo de segunda mão, embora ele também tivesse tido uma visão de Jesus, mas não foi só isso, obviamente. Nós somos dignos de compaixão, por quê? Por que se a ressurreição é apenas simbólico, por que isso seria uma tragédia tão grande? Por que não dizer apenas que ressuscitou no nosso coração? Será que isso não é suficiente para ter um cristianismo vigoroso, piedoso, sentido? Não. Toda a nossa vida, toda a nossa fé, todo o tempo que gastamos aqui, minha vida, seria patética se isso não fosse verdade. Seria uma piada se isso não fosse verdade. Até porque Jesus mesmo disse que isso aconteceria. Em Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Pode abrir. Lucas 18, versículos 31 diz: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Eu não sei qual era dos discípulos, porque me parece muito claro, né? Não entenderam. De alguma maneira, seu entendimento foi ofuscado. Jesus está falando com todas as letras, não só ele prometendo, mas ele diz: olha, segundo as Escrituras, as próprias Escrituras preveem isto, que eu vou ser entregue, homens violentos, serei torturado, serei morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Tudo bem que nunca houve algo assim antes, nunca tinha havido antes alguém que morreu e ressuscitou. Nesse sentido, de repente os discípulos talvez não conseguissem imaginar, mas aqui diz que eles não conseguiam entender essas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, eles não sabiam do que ele estava falando. Se não houve ressurreição, gente, Jesus não merece ser seguido. Há um grande mestre, mas ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, ele não é um grande mestre, é um louco, ele foi um louco. Tem muita gente que se acha filho de Deus, mas eles estão internados em manicômios. Pessoas que acham que são Deus encarnado. Alguns talvez até digam: eu vou ressuscitar, ou enfim, podem inventar uma série de coisas. Mas Jesus fez uma afirmação, e hoje é impossível respeitar Jesus. É impossível respeitar uma coisa sequer que ele tenha ensinado ou feito, se ele não ressuscitou. Porque ele mesmo prometeu com todas as letras, deixou claro que ele seria morto e que ele voltaria dos mortos no terceiro dia. Se isso não for verdade, então há nada pelo qual nós podemos esperar. Estamos servindo não só uma figura louca, como também trágica. E toda a fé cristã é uma grande piada. Então, quando nós tratamos de ressurreição, somente aquele que é incrédulo pode afirmar que cristianismo tanto faz ter a ressurreição ou não.
não é tanto faz. Sem a ressurreição, nada do que eu creio faz sentido, nada do que eu faço tem importância. Sem a ressurreição, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos e então vem o fim. Acabou. Todavia, Paulo afirmou, ele ressuscitou. É um fato. Isto foi presenciado, isto foi visto, é um fato documentado. Os 500, Pedro, os 12 e depois para Paulo. O poder de Deus venceu as mortes, e ainda venceu a morte, e ainda mais, em 1 Coríntios 15, versículo 20, que acabamos de ler, ele é chamado as primícias. Na colheita, as primícias falam do quê? Daquela primeira colheita. Antes de fazer a colheita maior, as primícias representam a primeira pequena colheita do melhor da safra. E aquela colheita garante de que haverá o resto. Ele não só foi o primeiro, ele foi a garantia. Ao ser identificado como as primícias dos que dormem, ele estava usando um termo de agricultor, que eles entenderiam que ao ressuscitar dos mortos, ao mostrar a sua vitória sobre a morte, ele estava garantindo que todos os demais que crescem nele também ressuscitariam. Mas não vamos nos prender apenas a esse termo, vamos olhar Romanos 8, versículos 9 a 11, olha só nossa esperança, Romanos 8, versículo 9, diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se ele fez isso por Cristo, fará isso por nós. Essa é a garantia. É tão clara que a ressurreição dele é a garantia da minha ressurreição. 1 Coríntios 6, versículo 14, apenas uma frase, diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, versículo 13. Se quiser abrir, não vou ser tão rápido com esse aqui, mas pode olhar. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Vez após vez, falando: Jesus ressuscitou, por isso nós iremos ressuscitar. Deus ressuscitou Jesus, por isso também vai nos ressuscitar. É tão certo isto, que numa certa passagem, Paulo até coloca isso como um fato já completado, um feito accompli. Efésios 2, abra, Efésios 2, versículo 6. Ele coloca não mais como uma promessa futura, mas ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Está feito. Está feito. Se você fizer um concurso público e você vê a lista, você passou, está dentro. Antes do seu primeiro dia de trabalho, antes do primeiro, já foi contratado, está na lista. Cristo nos ressuscitou. O dia que você fechar seus olhos, você será imediatamente levado à presença de Deus.
no poder de Deus. Você passará pela morte assim, de vida para vida. E quando Cristo voltar, ressuscitará. Entenda uma coisa, nossa esperança, gente, não é uma eternidade sentado numa nuvem tocando uma harpa dourada. Não é. Nossa esperança não é ser uma alma incorpórea, um espírito que flutua por aí. Nossa esperança, a esperança cristã, é a ressurreição do corpo. Um dia haverá novos céus e nova terra. Deus, a intenção de Deus foi de criar um mundo para nós habitarmos. E ao habitarmos nesse mundo, neste paraíso que Ele criou, nós então renderíamos honra e glória a Ele. E Romanos 8 diz que a própria natureza geme pela revelação dos filhos de Deus. Pelo quê? Pela ressurreição. Por ver os filhos de Deus ressurretos, não mais presos a corpos que morrem, não mais presos do seu pecado, e tampouco a própria natureza ser presa ao pecado. Mas viveremos novamente no paraíso que Deus criou. Um paraíso que hoje está subvertido, mas um dia haverá novos céus e nova terra, e nós teremos um novo corpo, um corpo ressuscitado. Voltando para 1 Coríntios 15. Veja só. Versículos 54 a 58. Diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Mas a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá, a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A vida cristã é trabalhosa. Ser fiel a Deus é trabalhoso. A vida cristã compreende dificuldades. A primeira dificuldade que nós temos é com o próprio eu, é com o próprio pecado que há dentro de mim. A cada dia eu tenho que me arrepender, a cada dia eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que resistir certas coisas que me fazem mal, porque eu sei que por causa de certas coisas que a ira de Deus voltará, e todo aquele que está em Cristo será salvo. Todo aquele que vive andando na luz, seus pecados continuarão a ser perdoados. Aquele que presume que o perdão cobre tudo e não tem que fazer qualquer força, ignora tudo que eu tenho explicado ao longo dos últimos 6 domingos. Mas para aquele que começa a servir, e olha, quando nós começamos com Cristo, a gente tropeça e cai. A gente fica desapontado. O entusiasmo dos primeiros dias e semanas da fé
Maravilhoso. Parece que o mundo mudou, as cores são mais vivas e nada vai nos impedir de seguir a Cristo. Mas depois acabamos enfrentando tentação, dificuldade, e começamos a conviver com crentes. E isto é difícil. Isto é difícil. E descobrimos que nem todo mundo na igreja é perfeito. Às vezes eu fico preocupado, especialmente com homens de negócios que estão acostumados àquele mundo cão, de lutar e tal, e entram na igreja e de repente dizem, não, vocês são meus irmãos, e se abrem tanto que são explorados por irmãos na fé, né? Ou um médico que chega e diz, eu sou médico, se identifica, aí a igreja faz fila para explorar ele depois do culto, olha, eu estou com uma dorzinha aqui e tal, e ignora que ele tem também, olha, cheio de pecador a igreja. Se você quer uma igreja perfeita, procure só no céu, porque só no céu a igreja será perfeita. Aqui é tudo imperfeito, e aqui é problemático. Você é uma boa igreja, mas está cheio de gente que é complicado. Diga para o seu vizinho, eu sou complicado. Pode dizer, eu sou complicado, eu sou difícil. E mais, conviver custa. Tem que ter uma paciência de Jó para ser crente. Cavaleiro solitário não, mas também você não vai crescer. Ninguém vive a fé cristã solitariamente. Nós só vamos crescer se for em comunhão. E a igreja está cheia. Olha, uma igreja normal é onde pessoas imperfeitas estão sendo trabalhadas por um Deus perfeito, onde nós estamos em processo e onde nós temos que nos perdoar, nos aguentar, ter paciência uns com os outros, ser longânimos uns com os outros, né? Você se lembra dos dinossauros, né? Aquele, eu sou baby, tem que me amar, né? Diga para o seu vizinho, sou crente, tem que me amar. Mas, olha, eu não vou contar o nome do santo, mas uma pessoa me mandou um recado agora, que pela Facebook eu respondo perguntas o dia inteiro na Facebook, pessoas que veem os vídeos que eu coloco no YouTube, as mensagens, bispo, eu tenho uma dúvida sobre não sei o que, e um chegou e disse, bispo, a minha namorada não vai mais, eu acho que esposa, não quer mais frequentar a igreja. Por quê? Porque ela teve uma ideia de evangelismo e alguém roubou a ideia dela e o pastor implementou, dando o trabalho para outra pessoa. Ela disse, o que ela quer? Uma medalha? Mas ela estava tão amargurada porque o pastor deu crédito a outra pessoa. Ela disse, vem cá, você teve essa ideia para se vangloriar ou para ajudar pessoas a conhecerem a Cristo? Mas você vê como uma raizinha de amargura entrou e começou ao ponto de ela não conseguir mais vir para a igreja. Qualquer coisa, gente, o pecado é um câncer. Qualquer amargura, qualquer diferençazinha, qualquer, sabe, falou mal de mim, aguenta. Meu irmão, acorda. Todo mundo aqui é imperfeito e todo mundo pode desapontar você, não só seu marido ou sua esposa. Todo mundo pode desapontar. Eu posso te desapontar. Um dia eu posso chegar aqui com dor de dente e você falou, bom dia, bispo, e eu, aí você vai dizer, o bispo não me ama mais. E se você deixar aquela raiz entrar, sabe o que o pecado vai fazer? Vai eliminar Deus da sua vida e vai começar a te comer por dentro, te comer por dentro, te comer, até que você não consiga mais orar, vir para a igreja e você vai morrer. Mas o que acontece? Um dia isso não existirá mais. Um dia nós estaremos com Deus e todos nós seremos maravilhosos. Um dia eu vou ser glorificado. E você também. Um dia ninguém mais vai se ofender com ninguém. Um dia seremos como Ele, porque o veremos face a face. Seremos transformados como um piscar de olhos, e então será o céu. Como é que eu sei? Porque as primícias me garantem isto.
Porque a palavra de Deus claramente me garante isso. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo me ressuscitará. Então a ressurreição hoje, para mim, hoje é o dia do ano. Este é o dia do ano. É a maior festa cristã do ano. Não é o Natal, não é Dia das Mães. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que garante que toda a minha fé, todo o meu trabalho, todo o meu arrependimento, toda a minha paciência com vocês e vocês comigo, tem um fim proveitoso, tem um propósito, que um dia, todo esse trabalho, toda essa resistência, gente, eu vi a foto daqueles homens de laranja, ajoelhados, prestes a serem decapitados pelo Estado Islâmico. E a pergunta é: eles são derrotados? Não. Até o fim confessaram Jesus. Inclusive a câmara pegou um deles, confessando Jesus, clamando por Jesus. Ele foi daquele momento direto para a presença de Deus. Não como um perdedor, mas como um vencedor, porque a nossa vitória é a nossa fé. A igreja está sendo perseguida ao redor do mundo. Pessoas estão sendo trancadas em containers no meio do deserto e sendo assados debaixo do sol por causa da sua fé. Crianças estão sendo crucificadas nas ruas do Iraque por causa da fé dos seus pais, na frente dos seus pais. E os pais estão vendo seus filhos mortos, decapitados, e depois eles perdem a sua vida. Por quê? Porque não confessam Alá, confessam Jesus Cristo. E eu pergunto, isto é um desperdício? Não, não é um desperdício, porque eles foram direto para a presença de Deus. Daqui a 100 anos, todos nós estaremos no chão, todos nós. Daqui a 100 anos, todos nós estaremos no chão. E a pergunta é: para que valeu a minha vida? Eu tenho esperança de quê? Deixar para os meus filhos um pouquinho de patrimônio? Isso não é esperança. Isso não é esperança. Deixar para os meus netos um bom nome? É o que eu quero, mas isso não é esperança. A minha esperança até o fim é Cristo, que morreu por mim e que ressuscitou, sabendo que como Deus o ressuscitou, eu também ressuscitarei no último dia para a vida eterna, e eu reinarei com Ele para todo sempre, e você também, se você depositar a sua fé em Cristo Jesus somente. Então viva a sua vida sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E então nós podemos também dizer: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou mais vítima da lei. Você que diz: eu estou sob a graça, não sob a lei. Eu também estou sob a graça e não sob a lei. Eu não mais dependo da lei para ser salvo, eu dependo da graça de Deus. Eu resisto o pecado não porque eu estou sob a lei, mas porque a graça me liberta deste poder que me destrói. Viva a sua vida entendendo que um dia tudo isso será mais do que compensado e recompensado, pois nos aguarda uma coroa, uma vida eterna com Deus. Que nós aprendamos isso, para nunca esquecer. Que quando eu esqueço, eu começo a olhar para essa vida, eu começo a reclamar das minhas condições, eu começo a reclamar da minha circunstância, eu começo a pensar: bom, a minha fé não funciona assim. A minha fé não é uma garantia, não é um cartão de crédito. A minha fé está em Cristo, que eu sei um dia me levará para viver com Ele para todo sempre. Nesta vida, minhas dificuldades, meu trabalho, as minhas circunstâncias só fazem parte da perseverança que eu tenho em Cristo Jesus. Meus irmãos, celebremos
celebremos. Hoje é um dia. Hoje é o dia. Hoje, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E nós seremos ressuscitados com Ele.